Bom dia, bem-vindo a mais um Oriz Podcast. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro, sextou aqui na Faria Lima e nós estamos aí há quase 3 semanas da eleição, continuamos sem o nosso ministro da Fazenda. Mas, ao longo dessa semana, claro, o grande evento foi a apresentação da PEC chamada da transição. Nós vamos até comentar que de transição ela não tem nada, mas enfim, ela foi apresentada ao Congresso Nacional. Marcão, conta aí um pouco como é que foi a receptividade aí da Faria Lima à PEC apresentada no Congresso. Pois é, né? Acho que foi uma recepção bem azeda, né? Para dizer o mínimo, né? E acho que tem muito aquela ideia de culpar o mercado, né? Por estar penalizando, vamos dizer assim, os ativos. Mas acho que é sempre importante marcar, né? Que a ideia de que, no final das contas, o mercado, né? Essa figura, né? Que de vez em quando aparece aí como vilão, ele nada mais é do que um grande credor, né, da dívida pública, né? E o mercado tem todo o direito, entre aspas, né, de pedir mais juros, né, à medida em que, para rolar a dívida, né, uma dívida crescente, né, e um governo que não sinaliza com disciplina fiscal, fica natural você cobrar mais juros por esse tipo de endividamento. Então, acho que, no final das contas, não tem nada de malvadeza aqui, é só o jeito que as coisas funcionam. Né? E basta lembrar, né, que, por exemplo, no evento da discussão do precatório, né, jogar para fora do teto, não jogar para fora do teto, né, Isso durante no atual governo, né? esse no atual governo, né, o mercado penalizou os ativos, né, os juros subiram, o dólar subiu. Na discussão, por exemplo, também da PEC Kamikaze, né, você teve também coisas do tipo, né, o dólar subiu, o juro subiu, então não tem nada de muito diferente aí. Agora, teve muita gente, né, que fizeram bastante comentário, né, ao longo dessa semana. Acho que é interessante comentar, né, Cavão? Nós nos posicionamos aqui na Uriz, em podcasts anteriores, né, contrariamente à linha que vinha sendo sinalizada pelo novo governo, né, de um grande waiver fiscal para 2023 e que depois acabou sendo, né, é, é, proposto em termos de, na verdade, né, não meramente um waiver para 2023, mas uma proposta de excepcionalização, né, do Auxílio Brasil do teto de gastos. Né? Então, o que era, vamos dizer, uma PEC que deveria servir de passagem entre 2022 e 2023, para que você pudesse, né, adaptar o orçamento que está no Congresso para ser votado, contemplando sobretudo a manutenção do Auxílio Brasil, Bolsa Família de R$ 600, acabou virando algo muito maior, acabou se transformando numa PEC que chamei ontem num evento que participei com o Estadão, da PEC da irresponsabilidade fiscal. Né? É interessante, portanto, ver qual foi a repercussão, né? Qual tem sido a repercussão da proposta do governo, né? Para a gente entender se é meramente uma má vontade, um mimimi do mercado financeiro, né? Usando a expressão da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ou se é realmente algo que é negativo do ponto de vista da economia brasileira, da geração de emprego, de renda e, sobretudo, né, da própria população mais pobre, que é aquela que supostamente o novo governo tem enfatizado que quer priorizar e defender com essa proposta. Né? O fato é que desde o começo, né, desde as especulações iniciais, a gente gostaríamos de citar aqui posicionamentos do economista Samuel Pessoa, na verdade não é economista, mas enfim, de formação, mas sim de profissão,
Também o ex-secretário do Tesouro Mansueto Almeida, num belo artigo no Brasil Journal, né? Uma entrevista dada pelo ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega na CNN, né? A própria live que eu tive a oportunidade de participar ontem do Estadão com economistas-chefes de outras instituições, o Caio Megali, da XP, Solange Srur, do Credit Suisse, também mencionar e recomendar a leitura de editoriais que saíram na imprensa, inclusive hoje, bastante duros e críticos da postura do novo governo e, em particular, né, dos comentários feitos pelo presidente eleito Lula no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, ontem também no Globo, né? E culminando, inclusive, com um documento que teve bastante repercussão em termos dos preços de mercado, né? Mexeu com o mercado ontem, né? E publicado hoje na Folha de São Paulo, a carta de 3 economistas, né, de renome, Edmar Baixa, Armínio Fraga e Pedro Malan, o ex-ministro Pedro Malan, né, que haviam, né, declarado voto no candidato Lula antes do segundo turno e que agora fizeram, né, um documento, lançaram esse documento curto e grosso, criticando, né, a postura demagógica, né, do presidente eleito com relação à disciplina fiscal e à dicotomia entre austeridade fiscal e responsabilidade social. Então, acredito que houve aí um claro posicionamento dos economistas, né? Inclusive, como eu mencionei, mesmo aqueles que optaram pelo apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno da eleição, em condenar o tipo de declaração, o tipo de postura que ele teve, né? E que está expressa nessa proposta que, a nosso ver, é um grande retrocesso institucional, a PEC apresentada ao Congresso Nacional, né? Também chamaria atenção, né, brevemente, para um debate em curso com relação à reforma das próprias regras fiscais, né? Nessa semana houve a divulgação pelo Tesouro Nacional de um documento técnico feito por um conjunto muito grande de servidores do Tesouro Nacional, com uma proposta de reformulação das regras fiscais no Brasil, mediante a qual você teria um parâmetro de dívida PIB e calibraria, né, o limite de gasto frente ao cumprimento desse parâmetro de dívida, né? Um estudo bastante aprofundado e elaborado, e na mesma linha também artigo que saiu do ex-presidente do BC Armínio Fraga e o economista Marcos Mendes, que inclusive, como assessor do ministro da Fazenda Henrique Meirelles no governo Temer, foi um dos formuladores do teto de gastos, né? Também na linha de propor, né, uma combinação de meta de dívida PIB com limitação de gasto, né? O documento do Tesouro é bastante rico em mostrar que é crescente o uso de regras fiscais no mundo que limitem gasto, e depois da pandemia, com a elevação dos endividamentos públicos que os gastos da pandemia acarretaram, o uso de regras de dívida PIB também se intensificou, há inclusive menção a estudos do FMI que vão nessa direção, né? Isso tudo para dizer que a comunidade científica, né, dos economistas, lembrando que a economia é uma ciência, né, ela vem se posicionando nesse contexto, em primeiro lugar, globalmente a favor, né, de regras fiscais, né, e aqui no Brasil, em particular, dada a nossa situação de dívida PIB, né, no contexto internacional, que é menos favorável,
ela tem se posicionado na direção de aperfeiçoamento dessas regras, né, de intensificação do uso dessas regras. E esse caminho é exatamente o oposto daquele que o governo eleito agora propõe, né? Que a pretexto de termos um valor a mais para gastar extra-teto no ano que vem com o Auxílio Brasil, simplesmente, né, descartar a eficácia, né, jogar na lata do lixo tanto o teto de gastos quanto a lei de responsabilidade fiscal, né? Eu queria, Marcos, que você falasse um pouco aí de como é que a gente está nesse contexto internacional, né? O Brasil está bem na foto, nós, apesar da pandemia, né, termos ter um gasto, inclusive extra-teto muito elevado, né? A nossa dívida PIB hoje ela volta a ser, né, parecida com o que era em 2019. No entanto, o nosso relativo, né, não é tão bom assim do ponto de vista das comparações internacionais. Se você pudesse agregar, Marcos. Sim, pois é. Então, às vezes a gente perde um pouco, se perde um pouco na discussão específica do Brasil, né? Mas quando a gente olha o Brasil comparativamente com outros países emergentes, né? Com aquilo que a gente tem de exemplos ao redor do mundo, né? A gente olha e nota que o Brasil, ao longo aí das últimas 2 décadas, né? Praticamente foi o país que teve por mais tempo a maior relação de gastos como proporção do PIB. Então, assim, não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem de algum tempo, que a gente tem uma proporção muito elevada do gasto público como proporção do PIB. É um dos maiores entre os países emergentes. Quando a gente olha o endividamento público, né, a dívida bruta, né, aí sim, o Brasil já está aí, sei lá, uns 4, 5 anos, desde 2014, né, uns 6 anos, 6, 7 anos, com a maior relação de dívida PIB entre os países emergentes, né? Então, não é à toa que a gente precisa de alguma regra fiscal, de alguma disciplina fiscal, né? E nesse sentido, vale citar, por exemplo, que o Brasil aí tem um endividamento aí perto de 90% do PIB, quando a gente olha a metodologia do FMI, né? E esses países emergentes, né, com que eu estou comparando, tem uma relação dívida PIB na média de 60%. A gente está falando de 30 pontos, né? 30% de diferença entre o Brasil e a média dos países emergentes. Não é algo desprezível, é algo muito grande, né? E só para contextualizar também, né, se esses números que foram aventados aí ao longo dos últimos dias pela equipe de transição forem de fato efetivados, né, a gente teria um déficit primário, né, um déficit que exclui os gastos com juros, alguma coisa ao redor de 2,5% do PIB, mas por aí, tá? E se a gente seguir nos 4 anos, né, do mandato do governo eleito aí, nesse ritmo de 2,5%, a gente vai alcançar um endividamento aí superior a 100% do PIB. Então, essa é a dimensão que a gente precisa pensar aqui também. E só para você ter uma ideia também, agora eu falei muito em percentual do PIB, né, mas para a dívida pública brasileira ficar sustentável ao longo do tempo, né, com crescimento aí entre 1% e 2%, a gente precisaria estar gerando um superávit primário de 2,5%. Sendo que, no caso, né, a gente estaria indo para um déficit primário de 2,5%. Para a gente sair de um déficit primário de 2,5% e passar para um superávit primário de 2,5%, é um swing, né, é uma virada de cerca de 500, 600 bilhões de reais. É um volume de dinheiro muito grande, não é fácil. Então, você já começar um primeiro ano, um segundo ano de mandato com déficits, para depois você alcançar uma sustentabilidade da dívida pública, é muito difícil. Então, por isso que tem que ser, eventualmente, feito já num primeiro momento, né? Então, acho que esse é o ponto aqui. E como uma mudança, né, de posição fiscal dessa magnitude não poderia ser feita via compressão de gasto, porque a gente sabe o gasto público no Brasil ele é muito rígido, na sua maior parte comprometido com previdência social, com salários de servidores, né? Seria inevitável que uma parte considerável desse swing, dessa mudança fiscal, viesse do aumento da carga tributária. Então, o que, porventura, estaríamos contratando, né, com essa proposta em primeiro lugar, imediatamente, uma crise, né, porque teríamos aí efeitos, né, negativos do ponto de vista da atividade econômica, via elevação de taxa de juros, né,
desincentivo a decisões de investimento, alta de dólar, tudo aquilo que a gente viu acontecer desde a eleição até aqui, né? E a solução, a cura dessa crise viria através de uma elevação considerável da carga tributária, né? Então é isso que a gente está contratando. Eu queria chamar a atenção aqui para o fato de que o peso das opiniões contrárias a essa proposta do governo, de todas as pessoas que aqui citamos, inclusive, né, aqui alguns que apoiaram o ex-presidente Lula no segundo turno, ele mostra que, do ponto de vista científico, do ponto de vista dos economistas, essa proposta não faz nenhum sentido. Ela é uma proposta irresponsável fiscalmente, né? E ontem, no evento que eu participei com o Estadão, eu chamei a atenção para uma curiosidade, né, uma similaridade do que o governo eleito está propondo com aquilo que aconteceu no atual governo do presidente Bolsonaro, né? Quando veio a pandemia, nós vimos, né, que a postura do atual presidente foi de desmerecer, né, a opinião dos especialistas, dos epidemiologistas, sanitaristas, a comunidade médica, científica de um modo geral, né? Chamou a Covid-19 de gripezinha, protelou medidas que poderiam ter sido mais tempestivas, como a aquisição de vacinas, apostou, né, em medicamentos que eram questionados por boa parte, a maioria da comunidade médica, enfim. Teve uma atitude, nesse sentido, rotulada de negacionista, porque colidiu com aquilo, né, que a ciência estava recomendando. E, curiosamente, o que nós estamos vendo é uma atitude similar do ex-presidente Lula, do presidente eleito agora para o seu terceiro mandato, com relação à condução do processo econômico, né? Ao vilanizar, né, as críticas à PEC proposta como mimimi do mercado, ou paciência, que a bolsa caia, o dólar suba, né? Eu não vou tirar dinheiro do social para pagar juro de banqueiro, né? Ao adotar, portanto, essa retórica demagógica e sem base de apoio, né, nos economistas, né? Até porque ele sequer escolheu, né, quase 3 semanas depois da eleição, a sua equipe econômica, e a equipe que está fazendo a transição também não participou dessa proposta, né? Ele está fazendo aquilo que o atual presidente Bolsonaro, erroneamente a meu ver, fez com relação à condução da Covid. Está desprezando a recomendação dos economistas, está desprezando a ciência, né? E, portanto, praticando o mesmo tipo de negacionismo, né, que o PT, inclusive, acusou durante todo o tempo o presidente Jair Bolsonaro de estar cometendo com relação à pandemia. Agora o negacionismo é no campo da economia, porque sem nenhuma base, né, técnica, o que o governo está propondo é algo que vai gerar, né, por intermédio de aperto de condições financeiras, por intermédio de, portanto, né, expressa na alta do juro, a queda da bolsa, a alta do dólar, vai gerar, vai dificultar, evidentemente, ou evitar a possibilidade do Banco Central reduzir juros, provavelmente poderia até levar à necessidade de alta de juros, né? Nós vimos, inclusive, nessa manhã, uma live do presidente do BC, Roberto Campos Neto, dizendo a política fiscal é um dado, né? Se necessário, reagiremos, né, de acordo com as consequências dela no cumprimento, né, da meta de inflação, que é a nossa missão, segundo ele, né?
Então, nesse sentido, né, nós não podemos deixar, e acho que o posicionamento público, né, de economistas e órgãos da mídia e tal, é no sentido de buscar que o Congresso Nacional, né, ele tenha, né, a responsabilidade de evitar que essa proposta prospere nos termos que foi colocada, que sim se volte à ideia original de um waiver limitado a 2023, aí na faixa de 80 bilhões, né, no sentido de dar continuidade ao programa social dos R$ 600, né, mas não se dê essa licença para gastar, né, que, na verdade, é uma forma, né, de simplesmente erodir, né, jogar na lata de lixo as nossas regras fiscais na contramão daquilo que está acontecendo no resto do mundo. Então, temos que, nesse sentido, né, nos colocar, como tantos outros, contra aquilo que nós estamos aqui dando esse rótulo do negacionismo econômico do governo eleito do PT. Bom, Marcos, algum comentário a mais aí para encerrar? Não, acho que é só lá que a gente está nas mídias aí, né? Quem quiser acompanhar a gente, né? Estamos com o canal Oris Partners no YouTube, no Twitter, no Instagram. E à medida que a gente evoluir nas análises, a gente passa algum recado para vocês. Então, ficamos por aqui e na semana que vem voltamos novamente com os desdobramentos aí desse embate político, né? E quem sabe até já conhecendo a nossa equipe econômica. Um bom dia a todos e um bom fim de semana. Bom final de semana.